Vocês já pensaram como diferentes abordagens entre pais e mães podem impactar diretamente o desenvolvimento emocional e até financeiro dos filhos? É isso mesmo. Hoje já se sabe que uma falta de alinhamento entre os pais pode determinar o futuro financeiro dos seus filhos. Isto é, se eles conseguirão lá no futuro lidar bem ou mal com suas decisões, sobretudo financeiras, ter segurança emocional e uma série de posturas que advirão dessa falta de postura dos pais com relação à educação financeira dos seus filhos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Edna Câmara, sou criadora do canal Te Orientes, um espaço onde eu trato de educação financeira, autodesenvolvimento e os investimentos como uma forma de prosperar. E hoje nós iremos falar sobre a importância do alinhamento entre os pais, não apenas na educação cotidiana dos seus filhos, mas sobretudo na educação financeira. Portanto, é uma temática que pode trazer consequências futuras e fazer toda uma diferença na vida das famílias. Fiquem ligados. É isso mesmo. Vejam que a falta desse alinhamento pode comprometer não só a harmonia familiar, mas também a capacidade dos nossos filhos de lidarem com o dinheiro no futuro. Para ficar mais fácil de entender, vou definir a educação cotidiana dos nossos filhos como sendo aquela educação que a gente trata a nossa rotina familiar, dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Um exemplo: o horário dos filhos estarem à mesa para almoçar ou jantar, a quantidade de determinado alimento que eles podem comer, principalmente aqueles alimentos não muito saudáveis, horário e tempo de tarefas, horário de ir para a cama, horário e limite de telas, de uso de telas. Tudo isso faz parte dessa seara da educação cotidiana das famílias. E tudo isso precisa primeiro estar alinhado entre os pais e depois ser repassado aos nossos filhos. Para ficar bem claro, eu vou trazer agora um exemplo da falta desse alinhamento cotidiano nas famílias. Digamos que você é pai e para você não tem nenhum problema que os seus filhos comam fora da mesa, na quantidade que eles quiserem, podem até inclusive deixar um pouco ali no prato, também não precisa devolver para a pia toda a louça suja, enfim, uma postura de pai mais flexível. Já na contramão disso, a sua esposa, diferentemente da sua postura, a dela é uma postura mais rígida. Toda vida que ela está em casa, ela exige que os filhos só se sirvam na quantidade de comida que realmente irão comer. E, além disso, eles precisam estar junto à mesa, todos almoçando ou jantando ao mesmo tempo. Após o almoço ou jantar, também deverão levar à pia toda a louça suja e até contribuir na limpeza e manutenção das tarefas domésticas. Vejam que há uma importante diferença na educação cotidiana do casal, com relação à postura com os filhos. E isso, sobretudo na primeira infância, pode gerar um cotidiano muito confuso e desafiante, bem impactante no entendimento dos seus filhos com relação à orientação da educação cotidiana do casal, o que pode gerar também desafios até na manutenção da relação dos dois. E agora, com relação à educação financeira. Imagine da mesma forma uma família onde a mãe adota uma postura mais flexível com seus filhos, permitindo que os filhos gastem livremente o valor da sua mesada, acreditando que isso lhes trarão mais aprendizado e até autonomia com relação ao uso do dinheiro. Por outro lado, esse pai, ele prefere adotar um estilo mais disciplinado e rígido, impondo regras mais claras, definidas, e estimula inclusive os filhos a pouparem ou guardarem parte da sua mesada. E aí está claro que na cabeça dessa criança ou dessas crianças há uma falta de alinhamento do casal com relação ao uso do dinheiro da mesada. Ficou bem ilustrado para vocês. Agora eu vou trazer uma ilustração prática, um exemplo prático dessa situação da educação financeira na minha própria família. E aconteceu com o meu filho, um adolescente, quando ele quis adquirir um celular novo, mais caro. E aí o que eu fiz? Eu não disse não de imediato, mas eu disse para ele: a gente precisa ter um tempo para juntar esse dinheiro. Como é um celular mais caro, eu não vou lhe dar de imediato. Então nós passamos 2 anos com a mesada dele congelada. Para esse valor que eu iria aumentar na mesada, eu simplesmente colocar no ativo que fosse rendendo, e depois de 2 anos a gente adquirisse, né, o prêmio, o celular mais caro que ele me pediu. Então nós passamos 2 anos juntando para finalmente comprar ano passado
o celular que ele queria. Agora imagine se eu fosse aquela mãe flexível do exemplo que eu dei anteriormente. É claro que eu iria estar apoiando a decisão dele de comprar o celular mais caro, mesmo que fosse com o meu próprio dinheiro. E aí eu estaria incentivando uma liberdade de escolha, concordando e incentivando as compras no imediato, sem planejamento, entrando diretamente no impulso dele, né, por comprar um novo celular mais caro. Digamos que o pai dele fosse um cara mais disciplinado, como o pai do exemplo também que eu trouxe agora há pouco anteriormente. Esse pai poderia sugerir simplesmente que meu filho juntasse o dinheiro a médio prazo para comprar depois. E enquanto isso, geraria um tempo para a gente avaliar melhor a questão da compra e do modelo mais caro que ele estava preferindo. Isso seria uma forma de comprar exatamente como eu dei o meu próprio exemplo, compra planejada e não imediata. Contudo, se eu sou a mãe flexível e o pai é o exemplo disciplinado, isso poderia gerar uma grande confusão entre o casal e principalmente na cabeça do adolescente. E por não ter nenhuma experiência com compras, né, e com utilização de um dinheiro com um valor maior de um objeto mais caro e diante também do desalinhamento na orientação dos seus pais, poderia ficar sem saber como agir, né? Como pensar sobre, ficando inclusive numa postura contra o pai, por pai ser mais conservador e ser o mais disciplinado da família. E aí fica muito claro a importância desse alinhamento familiar. Sem esse alinhamento, as crianças, os adolescentes, por não saberem lidar com o dinheiro, eles vão sempre ficar contra o que é mais conservador, o que é mais disciplinado, né? Ficando a favor e do lado do pai ou da mãe, que é mais, digamos assim, propensa a atender o apelo da compra por impulso, sem um planejamento prévio, sem dizer um não, enfim, sem dar educação financeira aos seus filhos. E para deixar mais clara ainda essa situação, essa semana eu vou trazer aqui para vocês um exemplo prático também dessa mesma situação. Eu estava num shopping, numa loja, e fiquei observando a postura de um casal. A filha pediu à mãe que comprasse um brinquedo e a mãe de imediato lhe deu um não. Ela foi ao pai, que, seduzido, comprou e deu o presente imediato para a criança. E aí começou ali uma reclamação dessa mãe com o pai na frente da filha, devido à postura dele do excesso de flexibilidade. E isso com certeza vai gerando nessa criança a certeza de que ela vai conseguir sempre tudo com esse pai, sem negociar, sem receber o não, sem esperar, enfim, sem aprender a lidar com o não, porque educar também é dizer não. Por quê? Porque não há um alinhamento prévio de uma educação financeira às crianças, prévio, anterior do casal, neste caso o exemplo que eu estou trazendo. E o pior é que esse desalinhamento entre os casais, nessa abordagem parental com seus filhos, podem não só gerar desgastes, né, na relação do casal, mas também levar os filhos a terem dificuldades para desenvolver, sobretudo, hábitos financeiros saudáveis ao lidar com o dinheiro, além de gerar conflitos emocionais e insegurança nas suas decisões financeiras lá no futuro. Por isso é essencial que os pais desenvolvam esse alinhamento familiar e eles conversem regularmente sobre esses assuntos, desenvolvendo toda uma abordagem educativa aos seus filhos, não somente nas rotinas diárias, mas principalmente e sobretudo na educação financeira de suas crianças. Portanto, encontrar um equilíbrio entre a autonomia financeira e a disciplina é fundamental para tornar seus filhos adultos mais responsáveis e, sobretudo, conscientes com relação ao uso do seu dinheiro. Logo, essa harmonia parental, esse alinhamento parental proporciona não apenas um ambiente familiar saudável, mas, sobretudo, impacta na formação de filhos mais preparados para lidar com os diversos desafios financeiros das nossas vidas, da vida deles também. E agora me conte aqui nos comentários, como você lidaria com uma situação dessa? Você já passou por isso? O que você realmente pensa sobre essas situações? Há ou não há necessidade de esse alinhamento acontecer previamente entre os pais? Como mãe, eu sei que não é fácil educar financeiramente filhos nesta geração em que estamos, mas é necessário. O objetivo aqui do Te Orientes é ajudar vocês a terem e darem aos seus filhos educação financeira, ter uma vida financeira mais saudável e feliz, pelo aprendizado de lidar melhor com o seu dinheiro. Quando isso tudo começa pela educação dos filhos, fica muito mais fácil. Vai por mim. Antes de sair do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para que o YouTube informe para vocês quando eu vier aqui lançar um novo vídeo. Todo final de semana eu faço isso.